Olá, eu sou o Paulo Nascimento, trabalho na UBET School e também estou aqui com você na TV Relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Você é Top. E hoje nós vamos falar com uma pessoa realmente muito top. Vou dar uma pequena dica para vocês, que eu estou aqui com esse jornal aqui, né? Ô Toninho, você hoje, né, apesar de tantas pessoas dentro de você, né, como jornalismo, psicólogo de psicologia positiva, né, e assim, tantos afazeres aí, tá? Uma mente privilegiada, você é muito conhecido como Toninho da Galeria do Rock, né? Eu queria que você falasse para o nosso público aí do programa Você é Top, né? Como que se fez a junção do Toninho, né, com a Galeria do Rock? Legal. Bem, a história da Galeria do Rock é longa, né? Sim. Ela nos remete a um passado do período em que ela foi construída. Ela foi idealizada primeiro, porque nada se constrói do nada, né? Sim. Primeiro se idealiza, depois se constrói. Em meados da década de 50, a cidade de São Paulo era uma cidade totalmente atípica, né? Porque não existiam shopping centers, como nós conhecemos hoje. Sim, exato. Tecnologia, digitais, nada disso existia. Era um mundo de encanto, um mundo de sonhos, né? E São Paulo parecia muito com a Europa, com a França, com Milão. E um prefeito, em 1957, chamado Toledo Pisa, via aquela demanda reprimida, porque não tinha onde as pessoas irem. Era tudo muito fechado, isolado, e a cidade não comportava mais nada. E então esse Toledo Pisa, que foi prefeito de passagem, inclusive, ele lançou um concurso e chamou vários arquitetos para poder fazer uma reconstrução do centro novo. O centro novo ele é planejado, é tudo quadriculado, né? Aí ele pegava alguns arquitetos, o Alfredo Matias, o escritório do Alfredo Matias, que foi quem tomou a iniciativa e fez participou desse concurso, e um dos arquitetos era o Mário e Maria Herbert, né? Eles idealizaram, basearam na história da França, de Milão principalmente. Milão tem uma galeria muito parecida com essas características da galeria, e eles se inspiraram lá, eles eram dois italianos, né? E se inspiraram lá e fizeram esse desenho da Galeria do Rock, que foi inaugurado em 1963. Né? E em 63 já estava numa demanda de transformação da cidade. Né? A cidade já estava subindo ali pela Augusta, indo para a Paulista, onde era uma cidade mais moderna. Vários bancos, né, foram subindo, foram para a Paulista, médicos que estavam aqui na época, laboratórios, alfaiates, todos subiram para a Paulista e o centro foi ficando meio abandonado. E nisso surge o centro comercial Grandes Galerias, que... Já tinha um MAP nessa época? Já tinha. MAP e a mesma também? Não, já tinha um MAP, né? E eles, porque ali tudo acontecia. A mesma parecia, se comparar, eu citaria agora, questão de um mês atrás, infelizmente, com o falecimento do amigo nosso, fazendo o resultado fértil dele, e a mesma parecia muito com a Galeria Lafayette, que tem em Paris. Muito parecido, você olhar, você vê aquele volume grande, parecia muito com isso. Então, quer dizer, e as lojas, as casas de chás, São Paulo era um Londres, era uma Argentina, Buenos Aires também era cheio de encanto. E as senhoras iam tomar o chá no MAP, né? Ah, sim, no MAP, na Cristallo, em várias casas de chás que existiam no centro. Era elegante, as pessoas todos andavam de terno, de gravata, para ir ao cinema tinha que estar de terno e gravata, né?
chapéus. Então era um momento assim, muito lúdico da nossa cidade, que os mais antigos vão reconhecer isso. Né? E aí, quer dizer, quando se implantou isso, a cidade começou a entrar em decadência, o centro. Por quê? Porque esses governantes que vieram a partir dali começaram a dar desatenção para a cidade. O último governo foi Jânio Quadros, que deixou ainda a cidade mais ou menos organizada, acabou deixando a cidade, entrou em Londrina, que fez a cidade todo um parque, né, as ruas já foram todas elas se tornando, tirando os automóveis e se transformou numa verdadeira, uma somatória de camelôs. Né? Então foi decaindo a qualidade das lojas daquele mundo, né? Porque foi uma visão muito mais socialista da implantação de governança. Né? E isso foi tendo um abandono no centro da cidade, a elite foi subindo para a Paulista, depois foi para a Berlina, né? E assim continuou e o centro ficou abandonado. E nesse abandono, eu estava terminando psicologia, eu era diretor de marketing do Sindicato das Empresas Fotográficas do Estado de São Paulo, e numa das viagens que eu fiz a convite daquela entidade para a Europa, eu fui para a Alemanha, e nessa viagem eu acabei, ia ficar 15 dias lá na feira, na fotoquina, acabei ficando 45 dias. Ficou maravilhado. Eu vou em um amigo nosso. Acho que você nem volta. Não, voltar, eu tinha que voltar, porque eu fui daqueles bestas, né, que falavam assim, uma grande demandada de amigos foram para a Europa, eu fui convidado também para ir, deixar o Brasil e viver na Europa, né? Tinha até função, porque eu tinha algumas habilidades, com fotografias, queriam que eu fosse, íamos ser paparazzi lá na Itália, né? Mas eu falei, não, eles foram, eu fiquei, mas eu nunca quis ir, porque eu achava que o Brasil precisava de pessoas aguerridas, que o Brasil estava necessitando de pessoas que ficassem aqui e ajudassem a transformar a nação em coisa de garoto, de idealista, né? Mas não abandonei, mesmo agora, mais recentemente, também não abandonei. Fiquei, estou tentando construir, tentando brigar, porque essa cidade volta a ser o que era, né, na década de 30, 40, até a década de 50, que era uma coisa fantástica. Né? E dá para fazer. E aí, a partir daí, nós começamos quando eu voltei, tinha um pedido da prefeitura, do Contru, para interditar a galeria. Né? E o antigo síndico era uma pessoa, um gentleman, um cavaleiro, mas era, sabe, achava que administrar era só olhar o que entrava e saía e nada mais. E administrar um centro comercial é muito mais do que isso. Né? E eu tive a sorte de agregar um valor cultural a um espaço que era meramente comercial. Foi uma competência. Grande jogada. Né? Só que era uma coisa que era maldita. Né? Porque aí, quando eu voltei da Europa, aí nós começamos a sonhar. Né? Poxa, esse espaço não pode ficar abandonado. Eu já tinha 3 lojas lá no prédio, 3 unidades. Né? Eu falei, não, eu vou ter que fazer alguma coisa. Eu tinha feito já praticamente 2 faculdades, né? Curso de pós-graduação, técnico de marketing, então eu falei, não, eu vou devolver para cá aquilo que eu recebi. Aí me candidatei a síndico. Só que o síndico anterior era um delegado de polícia. E ele não queria abrir mão. E como delegado de polícia, ele tinha toda aquela força remanescente ainda do regime militar. E assim, eu achava que mandava, que podia. Aí nós entramos, né, eu falei, não é assim, você não é dono do mundo, você não é dono de tudo, como hoje em dia, né? Tem gente aí que acha que é dono do Brasil, né? Rasga e borda e faz o que quer. E naquela época era a mesma coisa, e ele achava, né? E na Assembleia de Síndico, tinha a polícia militar aqui, a polícia civil ali, revólver em cima da mesa, e era assim, as assembleias. Né? Mas, falei, para mim isso não me assusta. E encaramos, e brigamos e tomamos a coisa. Mas foi muita briga. Antes de entrar, criamos uma associação em 90, começamos a fazer depósito de juízo, uma revolução. Fomos pagando depósito de juízo, não pagávamos o monumento, pagávamos o juízo, porque não concordávamos com o que estava. E aí foi, né? Por isso que me falaram, eu falei, eu era revolucionário. Verdade. E em 93,
em janeiro de 93, minha mãe faleceu, me deu mais coragem ainda para enfrentar a coisa. Porque eu falei, não, agora eu vou, meus primos falaram, você é louco, você é maluco, vou abandonar seus negócios, eu já estava, eu tinha uma empresa muito bem constituída, uma empresa de fotografias, né? Eu tinha filial em Belo Horizonte e no Paraná. Foi uma das primeiras laboratórios jornal Foto, de 1 hora de foto, que tinha que bacana. Aqui eu era do sindicato também, então tinha todo um conhecimento. Né? E aí entrei, né? E comecei a ter que deixar as coisas. Eu tinha um cliente que era a BMF, a Bolsa Mercantil Futuro, que me dava uma grana maravilhosa, eu até falava o valor, em torno de 10 mil dólares em cada semestre, 10 a 18 mil dólares em cada semestre. Era uma grana preta para mim. Sim. Você imagina. E dólar é dólar, né? Hoje em dia você multiplica isso aqui. Sim, exatamente. 18 mil dólares no semestre, 18 mil dólares no semestre. Eu fotografava algodão para eles, classificava o algodão. Nossa, era um trabalho magnífico, eu gostava muito de fazer. Sim. E ganhava dinheiro. E era um dos poucos fotógrafos especializados em fotografia aérea no Brasil. Então, fotografia, né? Não é fotografia aérea. Era mais voltada à publicidade. A publicidade, empresas de imobiliárias que estavam no Brasil, estavam estourando. Até hoje ainda a imobiliária do Brasil, né, as grandes empresas imobiliárias estão aí firme faturando. Né? E eu tinha os melhores clientes que eu tive na época, foram fantásticos, me ajudaram muito, porque foi um período onde eu fiz a minha base, né, econômica, mas não abandonei o negócio. Aí eu tinha alguns primos que eram P2 da Polícia Militar, que é aquele policial civil, né, militar, mas só que eles andam sem a farda, estava alocado no Palácio do Governo. Aí ele falou, Toninho, você está louco, está abandonando os seus negócios para poder cuidar dessa coisa, dessa galera do homem, que só tem bandido, ladrão, drogado, tatuados e outras coisas mais. Eu falei, as pessoas clamavam para que eu ficasse, as pessoas mais simples. Né? E eu falei, eu tenho que fazer, eu tenho que continuar, eu vou lutar. Virou uma causa. Eu falei, eu vou brigar, eu vou... E as pessoas não acreditavam, eu abandonei um negócio de 40 mil dólares, quase 40 mil dólares por ano. Abandonei minha empresa de Curitiba, o meu laboratório aqui, quer dizer, abandonei praticamente tudo e continuei fazendo a coisa, acreditando que não era para mim, era para o todo, era para o coletivo. E as pessoas, não, Toninho, você tem que nos ajudar, porque não pode. Das 450 lojas que tinha no prédio, somente 50, 60 funcionavam. Nada funcionava, cada rodante não funcionava, as lâmpadas eram tudo escurecidas, só com algumas funcionavam. Segurança comprometida. Não tinha segurança nenhuma, porque as pessoas roubavam na rua e entravam no prédio e circulavam lá. Só quando a polícia militar vinha, fechava um lado, fechava o outro, com um candurão, colocava todo mundo lá dentro e levava embora. Mas nem a polícia entrava lá dentro. Entendi. Era coisa de bandido, não. Tinha até um armeiro lá dentro que vendia armas, que fazia as tortas, o negócio. Era um negócio meio maluco, né? E eu, quer dizer, resolvi enfrentar, mas tudo falavam, Toninho, esse maluco, vai fazer outra. Aí eu tive que chamá-los, né? Eu comecei a participar do Conselho de Segurança do Centro. Aí depois eu presidi o Conselho de Segurança durante 10 anos, né? Porque eu tinha que estar próximo da polícia, civil e militar, para poder organizar. Cada vez mais trabalho, né? Cada vez que você entra no negócio desse, você tem mais atribuições. E tráfico de droga, né? Era pior que a Cracolândia. As pessoas não passavam lá por dentro. O tráfico de droga, o uso de droga, era uma coisa absurda, né? Tanto é que uma vez eu fiquei muito indignado, meu filho era pequeno ainda, Marconi, na minha frente, um cara lá, uma carreirinha assim, cheirando cocaína, uma nota de $1. Eu fui lá e meti a mão na nota do cara, some daqui, cara, o que você está fazendo aqui? Não, eu estou sob surcia, aqui é meu pedaço, seu pedaço já era, aqui não é mais, mudou, aqui é outra coisa, vai embora, cai fora. Uma coragem que você não sabe onde você tira. Mas nessas horas você cria uma força descomunal e vai em frente. E isso aí acabou fazendo o quê? Virando uma novela da Rede Globo, das maiores mídias nacionais naquela época. Né? Ela se baseou no meu trabalho, criou 2 personagens. Um era o líder dos lojistas que agitava. Interessante. Eu comecei a colocar bandas tocando lá em cima, embaixo. A pessoa falou, Toninho está louco, ficou louco, né? Banda de rock aqui dentro da galeria, porque tinha uma vertente de rock lá dentro, e eu agreguei o valor cultural, né, do rock and roll,
há um comportamento que a sociedade abominava, porque as pessoas vestiam de preto, usavam tatuagem, verdade, piercing, né? As pessoas abominavam, Globo abominava isso, não admitia de jeito nenhum. E acabou depois, né, posteriormente, para encurtar bastante, só 20 minutos, fizemos uma revolução cultural no país. Hoje em dia qualquer um usa tatuagem. Sim, é verdade, é verdade. Era terminante proibido, era coisa de quem? De cadeieiro. É verdade. Bandido. Quem tinha tatuagem já a polícia identificava. Hoje em dia já não, mas quem fez a revolução cultural? A galeria do rock. Coisa que as pessoas não sabem, não percebem, mas nós fizemos. E essa mesma rapaziada que estavam lá, que não conseguia emprego, não conseguia porque tinha um piercing, porque tinha uma tatuagemzinha na mão, não conseguia porque o mercado era extremamente estudante, né? Aí ele pegou e acabou assimilando isso, e hoje em dia está aí. E a novela ela aconteceu aqui em São Paulo, começou na galeria, né? Fizemos várias, até umas imagens interessantes na época. E aí depois, a inauguração da novela foi no Cine Marabá, que era maravilhoso, era lindo ainda. Hoje está em estado de abandono. Abandono, uma pena. Porque eu vi aquelas cortinas de veludo vermelha, aqueles móveis estilo inglês, maravilhoso. Tudo lá hoje em dia abandonado. Dá uma dor. Eu dá vontade de chorar quando eu vejo hoje o estado que está esse cinema, né? Marabá. Não, é Marrocos. Marrocos. É verdade, Marrocos, do lado de cá. Isso, Marabá está perfeito, continua bonito. E aí o que aconteceu? A novela foi, né? Criaram o Bosco Brasil, que deu 2 personagens, aí nós fomos à Globo, conversar com eles, contar essa história, eu vou contar para você. E aí o Bosco Brasil fez 2 personagens, um era o líder dos lojistas, e o outro era o síndico, né, que não era tão bonito como eu, né, que era o Antônio Fagundes. Né? Antônio Fagundes. Um cara não muito famoso. E aí, só para brincar um pouco, né? E aí o encerramento da novela foi no Rio, eles fizeram questão de me levar para o Rio, no Projac, para o encerramento da novela, que foi uma festa maravilhosa. E os caras tiravam sarro, né? Os produtores são carioca dessa cana por natureza. Aí eles falam, tá vendo? Você é falsier, esse é o verdadeiro, então ficou uma coisa fantasiosa que acabou ficando 8 meses de cartaz. Com as imagens da galeria do rock. E você hoje você é um prefeito de lá da galeria, né? Acabou ficando naturalmente, apesar que eu trabalho sempre coletivo, eu sempre gostei de fazer um trabalho coletivo. Não, mas é bacana, né? Com os apresentadores. Esse jornal sai com qual frequência? Não acredito, não tem, porque não temos grana para poder ser feito. Mas um trabalho de altíssima qualidade aqui, viu? Mas as nossas páginas digitais, elas estão bem vivas, com mais de 100 mil participantes orgânicos, né, no Instagram. Então está bem viva. E eu aguento mesmo, nunca fizeram nada de investimento e a coisa flui, mas tanto é que, eu quero encurtar a conversa, né, hoje, ela está no consciente coletivo, com qualquer pessoa que você fala no Brasil. Sim, é verdade. As pessoas falam de galeria do rock, as pessoas sabem onde é. Tem muita gente que vem aí para São Paulo e fala, escuta, onde que é a galeria do rock? Muito natural. O pessoal sempre me cobra aqui nos entornos, quando eu passo, cadê minha comissão? Principalmente banca de jornal, todos eles falam, todo dia, parece que a galeria do rock não existe, mas todos os dias é demais. Porque a pessoa que me perguntar, porque nunca foi. E agora, fora as milhares de pessoas que não todos os dias já sabem onde é, né, que já tem indicação. Então, uma vez estava uma palestra minha aqui com o presidente do metrô, ele falou, olha, de tanto os funcionários não aguentar de dar informação de onde é a galeria do rock, nós colocamos na nossa programação que a galeria do rock está aqui, fizemos um esquema para as pessoas saberem onde é a galeria do rock. A Secretaria de Turismo de São Paulo, ela fez placas no período. Fez várias placas em vários pontos aí de indicação onde é a galeria do rock. Então, quer dizer, ficou como de Jung, né? Entrou no inconsciente coletivo. Onde você vai, isso acontece. Eu fui para a convite desse amigo meu lá na França, que foi um dos grandes articuladores do início, fizemos vários seminários assim, que mexeu com toda a estrutura dos 4S na época, que nós fizemos, vou até lembrar dos seminários que nós fizemos, que era
a influência da Galeria do Rock dos 4S, né? Puxa, interessante. E aí nós mexemos com eles, porque quem paga é o comércio. É verdade. E o comércio não tem privilégio nenhum. O proprietário, que é o dono do negócio, que são pequenos negócios, não pode nem participar daquilo que ele paga. Então nós fizemos seminários para discutir isso, a língua portuguesa, a função dos 4S. Nossa, mudou até, eles não tiveram que mudar lá, eles criaram até alguns cursos particulares nos 4S para poder justificar, porque deu até o Ministério Público. E deu um rolo danado. Né? Então, quer dizer, esse amigo nosso, que ajudou a criar todas essas histórias, ele é um cineasta, jornalista, foi meu coordenador de campanha em 2000, quando fui candidato a vereador. E aí ele está morando em Paris, e ele tem uma ONG lá também, como tem várias ONGs, e uma outra ONG convidou para ele falando da Galeria do Rock, e você entra na internet que é a Galeria do Rock, me convidaram para ir lá para contar a história da influência cultural da Galeria do Rock em São Paulo, no município, no Brasil, na América Latina, qual a influência dela. Aí depois fui para Portugal, com outro pessoal que me convidaram nos Açores, para contar a influência econômica dela no entorno, no Brasil, porque nós geramos milhares e milhares de empregos, né? Continuamos gerando. Sim. Ainda porque os nossos fornecedores antes era tudo dentro da galeria. Mas a coisa foi crescendo de tal maneira que ela foi expandindo. Aí vieram fornecedores de camisetas, de estampas, no Paraná, Santa Catarina, no Norte, no Nordeste, todos são fornecedores nossos lá, porque a quantidade, o volume ficou muito grande. Interessante. Então, quer dizer, e a Galeria do Rock surge nessa condição, né? Quer dizer, não era a Galeria sempre do Rock. charmoso, né? E quando nós começamos o nome, quando inaugurou não era. Era conhecido como Galeria 24 de Maio. Por quê? Porque a Galeria 24 de Maio ela tem uma remanescência dos negros que frequentavam a igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, que é ali na frente. E esses rapazes, eles vinham para a igreja e não tinham onde ficar. Aí os pais falaram, vai aqui na frente da galeria, eles iam na galeria e foram crescendo ali. Aí começaram a vir os bairros do Palmeiras, né, com a influência americana, aqueles cabelos black power. E aí as calças bocas de sino, mocassim. Então na galeria tinha um cara especializado em mocassim, muitos alfaiates, né, quando ela abriu com 100 alfaiates, porque antes dela abrir, antes da década de 60, não existia o prêt-à-porter. Sim. Nós usamos os jeans, essas coisas. Não existia o produto industrializado. Era tudo feito sob medida, terno, alinhado, com granoma, tudo. E na galeria entraram 100 logo no começo. Então, em função disso, nós acabamos criando todo um modelo, né, de influência fashion no mercado de bacana. Tanto é que tivemos uma abertura do Fashion Week que foi lá na galeria. Foi muito, muito interessante também. Enfim, ela acaba rodeando todo um espectro da vida, né? Sim. Que está moldado. Parece que um mundo à parte ali dentro, né? É um mundo à parte. Agora, é que eu falo, o nosso país, ele cresceu. O nosso país agora está em todo o Centro Novo. Tem lojinhas que estavam dentro da galeria, que estão no entorno. Foram no entorno. Na outra galeria, no Barão, foram umas 20 lojas da galeria foram para lá porque não comportavam mais. Na outra galeria do lado tem, aqui no Centro Velho, tem lojas que eram da galeria, formaram lá e vieram para cá. Né? E a galeria foi crescendo. E quando eu entrei, tinha uns 60, 80 lojas funcionando. 4 anos depois, as 450 lojas estavam todas funcionando. Puxa, que bacana. Então, aí não cabia mais, aí foi ampliando. Né? E então a somatória disso tudo fez com que a galeria trabalhasse essas forças. E como você perguntou, né, como foi a criação do conceito? Um ano depois que nós estávamos lá, brigando, fazendo as coisas acontecerem, saiu uma matéria na vez, tinha muitas mídias que eu fiz jornalismo, então alguns amigos falaram, vamos ajudar o Toninho, fazer uma matéria, eles vinham ajudar, né? todo mundo muito colaborativo, aliás, até hoje, né? Nós só temos condições assim, colaborativas. E aí eles fizeram a Veja, fez dele fazer uma matéria, abriu uma página, acabaram fazendo 8 páginas, porque estava muito rico. Aí o Fantástico veio, fez 15 minutos de Fantástico. Então, o Maurício Cubruzzi
que era um cineasta dele, fazer Sim. também. Aquilo deu um boom assim, foi fantástico, né? E na revista Veja, pela primeira vez em 94, veio escrito assim, Galeria do Rock, isoladamente. Eu falei, putz, vamos trabalhar isso. Aí vendemos o valor, Galeria do Rock, é um espaço. Interessante. Aí criamos o conceito de Galeria do Rock, em função dessa matéria que a Virginia fez. Aqui que foram 8 páginas contando toda a história da cultura hip hop, da cultura do rock, da evolução do programa. E foi, né? E seguiu, foi em frente. Beleza. Toninho, maravilha, viu? Você ter vindo aqui contar a história da Galeria do Rock e também assim, a sua administração, né? O seu jeito aí de gestão. Né? Tá, isso bacana porque a tua experiência como jornalista, como psicólogo, né? De entender as pessoas, principalmente pela psicologia positiva, né? Então te ajuda nesse trabalho Gerir o negócio, com certeza. E continuamos, né? Hoje em dia nós temos projetos ainda, nós nunca paramos em termos de projetos. Continuamos hoje em dia já com os meus filhos na minha frente, trabalhando, né? Criamos o Instituto Cultural Galeria do Rock no ano 2000, e esse instituto influenciou bastante, influenciou até a Marta, que o nosso sonho era fazer a Galeria do Rock nos 4 pontos cardeais da cidade. Aí a Marta, um dos assessores da Marta, lá sempre juntos, né? Sim. Por isso sempre juntos, querendo ver o que está acontecendo, que levaram a ideia e criaram o Celso. Ah, ok. O Celso foi baseado na Galeria do Rock. Interessante. Que era um ponto estudante de cultura, em vários pontos, e criaram, que é ótimo. Sem dúvida, Eu conceito, a ideia, né? Tá ótimo. Toninho, quer deixar seus contatos? Claro. Galeria do Rock, se você entrar no YouTube, lá colocar Toninho da Galeria do Rock, vocês vão ficar umas 3 horas vendo gravações, filmagens, coisas assim. Então é tempo longo, né, onde vocês vão ver as nossas mídias digitais, Instagram, é só entrar lá, Galeria do Rock, vocês vão ter aí, tem mais de 100 mil pessoas que acompanham organicamente, né? O Face tem quase 1 milhão de pessoas que acompanham. Então é um fenômeno mesmo. Muito obrigado. Eu agradeço a sua gentileza de ter convidado e um abraço a todos vocês. Perfeito. Os agradecimentos ao Adir Virgílio, né, que acabou nos recomendando o Toninho da Galeria do Rock. Nós vamos então mais um Você é Top. Um grande abraço e até a próxima.